Olá, meu nome é Noslen Benatti Santos, eu sou advogado, eu sou professor, e esse é o canal Noslen Benatti Santos, Direito de Todos. Bom, o que eu quero falar hoje é um assunto bem bacana, que é sobre a dosimetria da pena. Né? A dosimetria da pena, ela é algo utilizado, né, pela justiça para aplicar a sentença penal nas pessoas que tenham cometido algum tipo de delito, ok? E alguns alunos, né, às vezes se sentem um pouco incomodados de como realizar esse cálculo. Eu estou fazendo esse vídeo mais para os meus alunos, mas para curiosidade de todas as pessoas também. Vamos lá, como se calcula a pena dos crimes no Brasil? Então, nós temos as seguintes informações, né? Existe um negócio denominado pena em abstrato. Eu vou começar a fazer o compartilhamento aqui, acabei esquecendo de fazer o compartilhamento. Isso aqui eu acabei de... vamos lá. Aqui. Não, aqui. Como que funciona a questão da pena em abstrato, né? A pena em abstrato, quando você abre a lei, a gente observa nos tipos penais onde descrevem um crime, que existe lá, no preceito secundário, um tanto de pena a ser aplicado. A gente chama isso de pena mínima e pena máxima. Então, por exemplo, eu deixei como exemplo aqui a extorsão mediante sequestro, né? Que sequestrar pessoa, artigo 159, está aqui, ó. Artigo 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outro em qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Qual que é a pena para isso? Reclusão de 8 a 15 anos. Então, nós temos aqui que a pena mínima é 8 e a pena máxima é 15. Dependendo da conta, pode ultrapassar esse valor de 15 anos, mas a pena mínima que a ser aplicada são 8 anos. Então, isso é o que nós vamos encontrar. Pode ser que uma pena a ser aplicada pode ficar abaixo dos 8? Existem algumas circunstâncias que podem fazer a pena ficar abaixo dos outros também. Não estou dizendo que seja na extorsão mediante sequestro, mas em outros tipos penais. Então, como a gente chegar à pena em concreto? Porque isso aqui nós denominamos de pena em abstrato. Alguém comete um crime e a gente sabe abstratamente que essa pessoa, no caso de extorsão mediante sequestro, poderá pegar uma pena de 8 a 15 anos. Como chegar a fazer o cálculo concretamente? Primeira coisa, os tribunais superiores, né, STJ, STF, determinam que a conta deve iniciar a partir da pena mínima em abstrato. Ou seja, não vem da cabeça do juiz. Uma vez que é de 8 a 15, então vou começar com 12. Não funciona assim. Funciona da seguinte forma. Os tribunais superiores que determinam isso. Você vai fazer a conta, juiz. Então você começa da pena mínima em abstrato. Essa é a primeira informação. Como realizar o cálculo, então? No Brasil também existe, para fazer o cálculo, nós dependemos de um sistema denominado sistema trifásico. Onde a gente observa isso? A gente observa isso, desculpem, no artigo 68 do Código Penal. Olha o que diz o artigo 68 do Código Penal, aqui, ó. Vem aqui. Cálculo da pena. Artigo 68. A pena base será fixada atendendo aos critérios do artigo 59 deste Código. Em seguida, então tem uma primeira fase, atende primeiro o artigo 59. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Segunda fase. Por último, as causas de diminuição e de aumento de pena. Terceira fase, sistema trifásico, ok? O que são esses critérios do artigo 59? Nós denominamos esse critério do artigo 59 de circunstâncias judiciais. Então, aqui estão essas circunstâncias. Cada uma das circunstâncias receberá um determinado valor, de acordo com uma determinada conta que a gente vai ver aqui agora. Então, o que são essas circunstâncias judiciais? O juiz atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente,
aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, e aí vem alguns incisos. Então, essas circunstâncias que eu acabei de apontar para vocês, culpabilidade, antecedentes, condutas sociais e demais, nós denominamos de circunstâncias judiciais. Cada ela poderá ter um valor. Como que eu chego a saber qual que é o valor dessas circunstâncias? Isso vai depender de qual crime a pessoa cometeu, porque eu tenho que utilizar a pena em abstrato, a pena mínima e a pena em abstrata num cálculo realizado para saber quanto que vale cada uma dessas circunstâncias. Então, essas circunstâncias judiciais podem fazer com que a pessoa apenada não receba a pena mínima, comece com a pena mínima, ela pode ter um valor maior do que a pena mínima. Como fazer esse cálculo? No sistema trifásico. Eu escolhi, para informar, o critério, o sistema do termo médio. Como funciona esse termo médio? Perdão mais uma vez. Todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu fazem com que a pena base seja a mínima aplicada. O que significa isso? Todas essas circunstâncias aqui, do artigo 59, se todas elas forem favoráveis ao réu, forem benéficas ao réu, ou seja, não se utiliza nada. Então, a pena base é aquela que vai começar a contar. Será, no caso do nosso exemplo lá, seria de 8 anos. Ok? Agora, todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nesse caso, o juiz deve fixar a pena base na média entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato. Esse cálculo que a gente vai aprender agora. Por quê? No caso dele ter todas aquelas circunstâncias, as 8 circunstâncias de forma desfavorável, a gente tem que saber quanto que vale cada uma dessas aqui. Ok? Como fazer esse cálculo por esse termo médio? E no final, se as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu, o juiz deve valorar cada uma delas, ou seja, no caso de haver circunstâncias judiciais favoráveis e circunstâncias judiciais desfavoráveis, vai haver um cálculo entre elas para saber quanto que se vai haver uma espécie de desconto. Tá ok? Então, o próximo, deixa eu ver aqui onde nós estamos, aqui. A gente faz o cálculo de acordo, então, com o termo médio. O que seria isso? Ponto médio principal, que é a divisão da soma do mínimo e do máximo em abstrato. Então, aquele no caso lá que eu coloquei da extorsão mediante sequestro, pena de 8 a 15 anos. O que a gente faz? Pega 8 anos, que é a pena mínima em abstrato, mais 15 anos, que é a pena máxima em abstrato, soma as duas penas e divide ela em 2. A gente vai achar o resultado. Depois, termo médio inferior é o intervalo de tempo médio entre o ponto médio principal e a pena mínima em abstrato no ponto médio. E superior é o intervalo de tempo médio entre o ponto médio principal e a pena máxima em abstrato. A gente tem que saber o que seria, então, esse ponto médio. O termo médio e o ponto médio. Eles que vão dar um valor a cada uma das circunstâncias judiciais. Então, olha só, eu coloquei, estou dando outro exemplo para facilitar a nossa vida aqui, de um crime qualquer cuja pena mínima seria 2 e a máxima seria 10. E eu fiz um gráfico. Esse gráfico aqui. Então, nesse exemplo, a pena mínima, nesse novo exemplo, né, pena mínima 2 anos. Pena máxima 10 anos. Qual que é o termo médio entre os dois? O que a gente faz? Soma 2 mais 10 dá 12. Divide por 2 dá 6. Esse é o termo médio. Qual seria o ponto médio, agora, para ser aplicado em cada uma das circunstâncias judiciais? É a subtração entre o termo médio e a pena mínima. Ou a subtração entre a pena máxima e o termo médio, que vai dar a mesma coisa. Vai dar 4 aqui no caso. Vai dar 4. 4 o quê? 4 anos.
E o que a gente faz depois disso? A gente multiplica por 1/8. Por que 1/8? Porque são 8 circunstâncias judiciais para um crime. A gente vai aplicar 8, pode aplicar 8 circunstâncias judiciais para um crime, 1/8. Então, a gente multiplica esse ponto médio vezes 1/8. Para facilitar, como aqui a gente está falando em 4 anos, se a gente for colocar 4 vezes 1/8, vai dar 1/2, certo? Então, desculpe mais uma vez. Vamos fazer a conta assim, ó, 4 anos. Quanto que vale, quanto tempo, quantos meses tem um ano? 12 meses. Então, a gente faz 4, deixa eu só fazer de novo aqui, 4 vezes 12, 48. 48 vezes 1/8. 1 dividido por 8. 6 meses. Deu 6 aí. Esse aí, a gente está fazendo a conta em meses, né? Dá 6 meses. Então, nesse caso, quanto que vai valer, neste exemplo, cada uma das circunstâncias judiciais? 6 meses. Então, no nosso exemplo aqui, uma pessoa comete um crime. Os tribunais superiores mandam fazer a conta iniciando da pena mínima. Se ele tiver 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis, então vamos supor que ele tenha antecedentes e tenha as consequências do crime tenham sido muito danosas. Tem 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis. O que a gente vai fazer? Vai somar. Então, a gente vai começar com a pena mínima, 2 anos, mais 2 circunstâncias judiciais, que no nosso exemplo aqui agora vale 6 meses. Qual será a pena base, então? Vai começar da onde a pena base? 2 anos, mais 6 meses, mais 6 meses. 3 anos. Então, a pena base começa em 3 anos. Só depois é que nós vamos, então, de acordo com o artigo 68, ver se existem circunstâncias atenuantes ou circunstâncias agravantes, que vai influenciar no tamanho da pena. E, por último, nas causas de diminuição e de aumento de pena. Vamos dar mais um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui, fazer uma conta qualquer. Imaginemos que a pessoa tenha cometido um crime cuja pena mínima seja 4 e a pena máxima seja 20. De acordo com o que nós fizemos aqui, como é que vai ser feito o cálculo? 4 mais 20 igual a 24. Divide por 2. Ok? Então, pena mínima mais pena máxima dividido por 2. Parou aí? Não, não parou aí. Certo? Deu 12. Ok? O que a gente vai fazer com esse 12? Vai subtrair da pena mínima. A gente chega no gráfico aqui, ó, né? Então, vai pegar aqui esse termo médio e vai subtrair da pena mínima. Ou vai pegar a pena máxima e vai subtrair o termo médio. Tanto faz. Então, nós temos 12. 12 menos 4. 8. 8 o quê? 8 anos. Eu posso tanto colocar em meses, como em anos. Nesse caso, uma vez que nós temos 8 circunstâncias judiciais, vai facilitar a conta. 8 vezes 1/8 dá quanto? 1, né? Então, por quê? Veja só. 8 vezes 1 dividido por 8. Dá 1. Então, cada uma das circunstâncias judiciais, nesse exemplo novo, vale 1 ano. Então, significa dizer que se a pessoa cometeu um crime, a pena mínima dela vale 4, e ela tiver 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis, exemplo, antecedente e consequências do crime, qual que vai ser a pena base dela? Vai ser, então, 4 mais 1, porque tem 2 circunstâncias judiciais valendo 1 ano. Então, a pena base dela começa em 6. Beleza? Então, é isso que eu queria explicar por enquanto nesse vídeo. O restante, os outros vídeos, a parte 2 e a parte 3, serão realizadas nos próximos vídeos, ok? Se você gostou dessa explicação, se você gostou desse canal, inscreva-se, deixe aquele joinha e, se Deus quiser, nos veremos no próximo vídeo. Beleza? Deixa eu deixar de compartilhar aqui para dar um tchau melhor e falar novamente. Então, se você gostou, deixa aquele joinha, inscreva-se no canal, isso ajuda a divulgar o canal, beleza? E até a próxima.